O nosso Deus, ele é lindo, ele é majestoso, ele tem uma grandeza suprema. Esse é o nosso estudo de número 746, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre a majestade do nosso Deus logo após a nossa vinheta. Deus é incomparável, não há nada e nem ninguém semelhante a Ele. Vamos ao nosso tema, a majestade de Deus. O nosso texto base está no livro de Deuteronômio, capítulo 33, verso 26, que diz assim: não existe ninguém como o Deus de Israel, que cavalga majestoso os céus. Olha que tremendo versículo, para cooperar com ele, e monta garboso sobre as nuvens do seu reino. Louvado seja o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Majestoso significa que inspira respeito, que inspira veneração, que revela nobreza, é grandioso, é admirável. Tem uma outra versão desse versículo que diz assim: não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre o céu para a tua ajuda, e na sua majestade sobre as mais altas nuvens. É Moisés falando: não há outro semelhante ao nosso Deus Todo-Poderoso, que cavalga a favor do povo de Israel. E a gente olha para nós, não há outro semelhante ao nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que confiam nele, como diz Isaías no capítulo 64, verso 4. E quando fala na sua majestade, está falando na sua grandeza suprema, no seu esplendor glorioso. Esse é o nosso Deus, um Deus admirável. E tem uma pergunta: quem é admirável como nosso Deus? Quem é majestoso como nosso Deus? Sabe quem responde? O profeta Jeremias. Jeremias no capítulo 10, verso 6. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e magnífico é o poder do teu nome. Não existe ninguém semelhante ao nosso Senhor. Ele é grandioso, ele é majestoso. Mas o profeta Jeremias, ele reconheceu a grandeza do Senhor, e o salmista também reconheceu. Salmo 145, verso 3: o Senhor é grande e muito digno de louvor, sua grandeza é insondável, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Sabe o que é maravilhoso? É aquele que provoca grande admiração, um deslumbramento, um fascínio. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 22, diz assim: portanto, tu és maravilhoso, ó Yahvé soberano, não há absolutamente nada, nem ninguém como tu, somente tu és Deus. Como temos aprendido e visto, somente o Todo-Poderoso é majestoso, é glorioso, é admirável, ele realmente é glorioso Deus, é poderoso Deus. O profeta Isaías, ele convida o ser humano para bradar sobre a magnificência de Deus. Vamos conferir Isaías, capítulo 12, verso 6. Bradai com júbilo, exultai, ó habitantes de Sião, porque magnífico é o Santo de Israel entre o seu povo. Olha que reconhecimento, Deus é magnífico, Deus é majestoso, e bradar é dizer em voz alta. Os gritos é transmitir aos brados. Bradar é divulgar, é espalhar, é proclamar. Você tem proclamado a majestade do teu Deus? O salmista Davi, ele fala da magnificência do Senhor. Salmo 145, verso 4 e verso 5. Olha que tremendo versículo. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade
e das tuas obras maravilhosas. Olha que tremendo você poder testemunhar. E quando fala uma geração, louvará as tuas obras, a outra geração, uma geração vai falar da tua grandeza, da tua majestade. Vai falar que tu és o Todo-Poderoso. E o salmista, ele convida o homem a bendizer, ou seja, a falar muito bem, a agradecer, a enaltecer, a exaltar, a glorificar ao Senhor, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é majestoso. Salmo 104, verso 1, bendize, ó minha alma, o Senhor, o eterno meu Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tu és deveras grandioso, estás vestido de majestade e magnificência. Deus é grandioso, Deus é glorioso, Deus é majestoso. Davi também reconhece que Deus é majestoso, sabe por quê? Porque Deus, Ele é Deus. Deus não precisa de nós para ser Deus. Deus não precisa realizar obras para ser Deus. Deus simplesmente é Deus. E ele reconheceu na presença de todo Israel. Vamos conferir em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi, bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Como é bom podermos bendizer o nome do Senhor, como é bom podermos reconhecer que o nosso Deus é soberano. Vamos ver 1 Crônicas, capítulo 29, o verso 11 e o verso 12, ainda o que Davi fala mais sobre o Senhor. Olha que tremendo. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. O nosso Deus é soberano, Ele exerce o poder, Ele exerce a autoridade supremo, tudo é dele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Ele governa, Ele é Deus. Sabe quem reconheceu que Deus é altíssimo, que Deus é o mais elevado, é o supremo, que está acima de toda e de qualquer coisa? O rei Nabucodonosor, reconhecendo a majestade do nosso Deus. Daniel capítulo 4, verso 1 e verso 2, que diz, olha que tremendo depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas que vivem em todas as partes do mundo. Olha o que ele fala: paz e prosperidade. Pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem realizado em meu favor. Ele reconhece que Deus é o mais elevado e ele realizou maravilhas a favor dele, a favor do rei Nabucodonosor. Como é gostoso entender que Deus, ele é majestoso, que Deus tem o nome dele majestoso. Sabe por quê? Deus se revela através dos nomes dele. Deus revela o seu caráter. Lembra, nós vimos Jeremias 10:6 que fala: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, porque tu és grande e grande o teu nome em poder. Deus é poderoso e o nome do Deus Todo-Poderoso é reconhecido em toda a terra. Davi fala isso no Salmo 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. O nosso Deus, ele é admirável, ou seja, ele é majestoso, e o nome do Senhor é admirável.
Ainda no Salmo número 8, verso 9, Davi fala: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Você pode falar: Senhor, meu Senhor, nosso Senhor, teu nome é admirável, teu nome é poderoso, o Senhor é majestoso também em sabedoria. Salmo 104, verso 24 diz assim: quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor, fizeste-as todas com perfeita sabedoria. A terra está repleta de tuas criaturas, tudo com perfeição. Tudo parte da majestade do nosso Deus. Jó, ele reconheceu isso. Jó, capítulo 11, verso 8, diz assim: a sabedoria de Deus é mais alta que os céus. Que poderás fazer? Ela é mais profunda que as profundezas da morte, da sepultura e do pó que volta à terra. A sabedoria de Deus, ela é infinita, ela é perfeita. O Senhor, ele é majestoso em perfeição. Jó no capítulo 11, verso 7 diz assim: poderás descobrir as profundezas de Deus? Poderás desvendar a perfeição do Todo-Poderoso? É óbvio que não, é impossível ao ser humano desvendar a perfeição do Todo-Poderoso, mas quando olhamos todas as maravilhas que o Senhor fez, nós vemos que Deus é majestoso em poder. Jeremias capítulo 32, verso 27. Eu sou Yahvé, o Deus de toda a humanidade. Existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Olha a pergunta do Senhor. Não existe nada que Deus não possa realizar, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é majestoso em poder. Jó no capítulo 37, verso 23 diz assim: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Ele é tão sábio, ele é tão majestoso que ele não oprime as pessoas. Ele é poderoso, ele é grande em poder, mas ele também é majestoso, sabe no que? Na criação. Jeremias capítulo 32, verso 17, olha que oração linda. Ó eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é impossível para ti. Nós temos que conhecer o nosso Deus, por isso que Deus se revela através do nome dele. Neemias, quando ele orou ao Senhor, ele reconheceu que Deus é grandioso, que o poder dele na criação é majestoso, e o nosso Deus, ele é majestoso na provisão. Servimos o Deus provedor. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele é Deus provedor, ele é o Deus que sustenta tudo. E você viu então que ele se assentou à direita da majestade nas alturas, o nosso Jesus, o resplendor da glória de Deus, pelo poder da sua palavra, ele sustenta tudo. E o Senhor, ele é majestoso na obra da redenção. Com a queda do homem que desobedeceu a ordem de Deus lá no jardim do Éden, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Mas assim como por um homem entrou o pecado no mundo através da desobediência, a redenção foi provida pelo Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, uma redenção majestosa, uma redenção única. Foi o nosso Senhor Jesus que verteu sangue precioso por mim e por você.
foi uma obra completa. E o nosso Deus, ele é majestoso em justiça. Jeremias capítulo 23, verso 5 e verso 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará. O Senhor, justiça nossa, o nosso Senhor, ele é majestoso em justiça. Quantas vezes as coisas estão acontecendo e nos sentimos injustiçados, mas saiba, o Senhor tem um tempo certo, mas ele age, ele faz justiça ao seu povo. O Senhor é majestoso no relacionamento de um Deus poderoso com a sua criação, com o homem. Tiago capítulo 4, verso 8, a parte A: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Um Deus de relacionamento, um Deus de intimidade, um Deus de amizade com o seu povo. O Senhor é majestoso no seu imensurável amor. João capítulo 3, verso 16 e verso 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que tremendo! Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isto é amor. Deus, ele não poupou o Filho dele, o único, para que você, crendo em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, viesse a ter vida eterna, voltasse a ter relacionamento com ele. E eu vou começar a concluir. O nosso Senhor, ele sim é majestoso, mas ele é majestoso em tudo. Jó capítulo 37, verso 22 diz: o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ele sim é majestoso. Deus, ele é majestoso em toda a plenitude da glória dele. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Criador, ele é o nosso provedor, o nosso protetor, consolador, galardoador, ele é perdoador, ele é o nosso Redentor. Eu vou concluir lendo Isaías capítulo 40, verso 26, olha que tremendo esse versículo. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isto? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável e inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Isto é, você entender que o Deus que você serve é majestoso, é verdadeiramente Deus em tudo o que ele fez, em tudo o que ele faz e em tudo o que ele fará. Se você gostou desse vídeo, faça o seu comentário, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para se inscrever, e que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.